Beleza. Então vamos lá, pessoal. Vou compartilhar aqui a tela com vocês, né? A tela aqui do meu computador, para a gente dar continuidade da aula. Qualquer coisa, só vocês falarem, tá? Vou fechar aqui. Bom, a aula de hoje, pessoal, eu vou fazer mais um complemento da aula anterior, tá? Eu senti ali que o pessoal, no finalzinho, teve uma dúvida, né, com relação a exatamente esses últimos trechos aqui de código, né? Então eu vou complementar isso, tá? Porque talvez pode estar causando, né, alguma dificuldade. Eu lembro que até um aluno pediu para eu explicar novamente. Então eu vou explicar pela terceira vez, mas de uma forma agora bem do básico até a gente chegar nesses exemplos aqui, tá? E aí depois, claro, acho que se der tempo eu falo sobre tratamento de exceção e por aí vai, ok? Dou continuidade da aula, mas aqui por enquanto vou fazer esse complemento da aula anterior só para, né, não ficar com dúvidas. Bom, essa questão, pessoal, que eu falei aqui exatamente na última, foi o último tópico, né? Pode ver que aqui a gente já está no final da aula, né? Quando surgiu essa dúvida. Então eu vou partir para do bem básico, né? Lembra daquela parte de atribuição de variáveis, né? Então vamos colocar aqui, ó, atribuição de variáveis, né? Em Python, pessoal, o meu V está com um grande problema aqui, né? Além do M, tem o V que está com problema também. Vou criar aqui uma variável qualquer, chamada A, e vou dar o valor 10, tá? Isso aqui é uma simples atribuição de variável, como tem em qualquer outra linguagem, tá? Uma outra forma, né, de eu fazer atribuição de variáveis é, por exemplo, imagina que eu vou começar o meu programa, tá? E aí no meu programa eu vou ter a variável A, B e C, tá? Só que A, B e C elas vão começar com o mesmo valor, tá? Eu poderia fazer dessa forma aqui, por exemplo, A recebe 0, deixa eu fechar aqui para o trem não atrapalhar, né? B recebe 0 e C recebe 0, tá? Isso aqui é uma maneira. Mas em Python eu tenho uma abreviação disso, tá? Eu posso fazer A recebe B, que recebe C, que recebe 0, e é a mesma coisa, tá? Então, aqui perceba que várias, né, 3 variáveis, elas recebem o valor, nesse caso aqui 0, ou poderia ser qualquer outro valor. Eu estou trabalhando com valores numéricos só para, né, ficar mais fácil, mas poderia ser também alfanuméricos, ok? Então essa é uma outra maneira de fazer atribuição de valores a uma variável. E tem umas, vou colocar aqui, ó, sei lá, né, não lembro agora como é que chama essa maneira de atribuição, né, mas vou colocar aqui outra forma, tá? E aqui tem uma outra também, né? Vou colocar aqui atribuição de variáveis e uma outra forma de novo. Depois eu vou melhorar tudo isso aqui, tá, pessoal? Que é o seguinte, agora eu não vou atribuir o mesmo valor para 3 variáveis, né? Mas eu vou atribuir para a variável A, B e C, né? Para A eu vou colocar o valor 1, para B eu vou colocar o valor 2 e para C eu vou colocar o valor 3, tá? Então percebam que eu acho que isso se chama multi-atribuição, alguma coisa assim, tá? Que são várias variáveis que estão recebendo vários valores, né? Então a variável A recebe o valor 1, a variável B o valor 2 e a variável C o valor 3, tá? Então perceba que em uma única linha, né, eu já estou distribuindo os valores, né, já estou atribuindo os valores para as respectivas variáveis. Ok? Até aqui? Mas o que está acontecendo aqui, né? Eu também
minha mania de Shift Enter ou Ctrl Enter, né? Eu vou criar aqui a minha variável XYZ, eu consigo também atribuir, né, uma lista para essas variáveis. Então, o que está acontecendo aqui? Né? O que está acontecendo? A mesma coisa na linha de cima, só que a única coisa, né, a única diferença que não são valores seguidos, né? São valores que estão contidos dentro de uma lista. Mas vai acontecer a mesma coisa aqui, do que aconteceu aqui em cima? Sim, tá? Aqui para uma lista, o valor 1 vai ser atribuído para x, o valor 2 vai ser atribuído para y e o valor 3 vai ser atribuído para z. Nossa, professor, mas como acontece isso, né? Isso acontece porque numa tupla também é possível fazer a mesma coisa. Só que a tupla, se eu fizer aqui, ó, 4, 5 e 6, tá? RS também vai receber esses valores, tá? Só que aqui existe uma tupla, tá? Só que ela está escondida. É só a linguagem que consegue perceber essa multi-atribuição através de uma tupla, tá? Então, ó, percebam que, né, eu consigo, através de uma tupla, fazer essa multi-atribuição. Mas, professor, aqui, ó, não tem o parênteses. Como é que você está falando que isso é tupla? É uma forma abreviada, tá? É uma forma abreviada. Então eu posso omitir que a linguagem vai entender isso pra gente, tá? Então aqui, né, nessa linha aqui, ó, vou até escrever aqui um comentário na frente, o A, B e C está escondido implicitamente uma tupla com os valores 1, 2, 3. Tá? Então, a princípio, eu vou colocar aqui, ó, atribuição, acho que multivalorado, sei lá como poderia ser esse nome, tá? Depois vocês podem perguntar aí, pesquisar na internet, tá? Mas então, implicitamente, eu tenho uma tupla aqui. Só que, como eu disse, implicitamente, o Python enxerga essa situação. Ok até aqui? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, pode perguntar. Não? Nada? Então, pessoal, o que é possível fazer? Tá? Eu consigo fazer uma lista onde cada posição dessa lista possui uma tupla. Concorda? E aí, ó, dentro dessa tupla, eu posso ter dois valores. Posso ter 3, posso ter 4, posso ter 5, né? Tanto faz. Ok? Estou exemplificando aqui com apenas 2. 3 e 4 e aqui 5 e 6. Se eu perguntar para vocês, né, pessoal, quem está na posição 0 dessa lista? A tupla que contém o valor 1, 2. Quem está na segunda posição dessa lista? Uma tupla que contém o valor 3 e 4. Quem está na terceira posição dessa lista? Uma tupla, onde essa tupla contém o valor 5 e 6. Ok? Tanto que se eu pedir aqui, ó, para eu printar, vou colocar aqui, ó, uma variável chamada lista, tá? Se eu pedir para printar a lista na posição 0, quem que vai aparecer para mim? Vai aparecer a tupla, ó, abre e fecha parênteses, com o valor 1, 2, certo? Se eu pedir para printar a minha variável lista na posição 1, quem que vai ser impresso? Uma tupla. Que tupla? Com quais valores? 3 e 4. Só para vocês verem, na hora que eu executar aqui, ó, olha lá. Na posição 0 da minha lista,
tem uma tupla, ó, abre e fecha parênteses, que contém o valor 1 e 2. Tá? Certo, pessoal? Tranquilos até então? Beleza. Só que agora eu quero fazer o seguinte. Eu quero imprimir, né, os valores de cada tupla. O que eu vou fazer? Vou fazer um for. Por enquanto eu vou esconder as variáveis, tá? Em lista, certo? Só que percebe que lista vai pegar, né, a primeira posição e jogar na variável, certo? Só que cada posição da lista é uma tupla contendo 2 valores. O que eu posso fazer aqui? Ó? Já jogar os 2 valores direto nessas variáveis. Posso chamar de i e j. Tá? E aí o que eu quero fazer? Por enquanto eu só vou imprimir o valor de i e o valor de j. O que a gente vai ver? Né? Foi atribuído, né? Aliás, a primeira posição da lista contém uma tupla com 2 valores. E aí, ó, 1 vai para o valor i e 2 vai para o valor j. Eu trabalho com i e o j. Depois eu vou para a próxima posição da lista. Quem que é a próxima posição da lista? Uma tupla. Essa tupla contém 2 valores. Eu faço uma atribuição multivalorado. O primeiro vai para i e o segundo vai para j. E aí eu trabalho o i e o j. Depois vai para a próxima posição da minha lista. Quem que é a próxima posição da minha lista? Uma outra tupla, que contém os valores 5 e 6. Tem 2 valores. Esses 2 valores, respectivamente, o primeiro vai para a primeira variável e o segundo vai para a segunda variável. Então, se eu executar aqui, ó, só para vocês verem, né? Olha lá, ele exibiu 1 e 2. Perceba agora que ele não mostrou que é uma tupla. Ele pegou o valor de i e o valor de j. Depois, né, na próxima posição da lista, né, foi atribuído 2 valores para 2 variáveis e foi impressa essas variáveis. E assim sucessivamente. Tá? Alguém tem alguma dúvida até então? Professor, você me escuta bem? Sim, estou escutando, pode falar. Eu fiquei só com uma dúvida ali na hora que você atribuiu o A, B, C. Eu não sei qual que é a linha ali. Isso aí, então, é uma tupla, mas ela não é multivalorada. Ela é uma. Cada uma, A, B e C é uma tupla, só que com um valor só. Seria esse caso. Aqui no caso, que é uma tupla, é os valores 1, 2 e 3. Tá? Aqui são as Mas o variáveis. um vai para A, o 2 vai para B e o Isso, 3 vai para C. isso. Ah, tá, entendi. Tá? Então aqui, ó, o resultado disso é, eu tenho uma variável A, B e C, e elas vão receber, respectivamente, né? O primeiro valor vai para a primeira variável, o segundo valor vai para o segundo valor vai para a segunda variável e o terceiro valor vai para a terceira variável. Aqui é que eu deixo como estava dessa forma, mas como eu disse, aqui implicitamente existe uma tupla. Só que em Python, se eu deixar sem o abre e fecha parênteses, ele já vai entender implicitamente que é uma tupla. Tanto que aqui, ó, aqui na frente eu coloquei em forma de comentário o que mais ou menos essa linha aqui, essa primeira parte da linha, quer dizer. Tá? Então aqui existe uma tupla, mas ela está implícita. Entendi, mas a gente chama de tupla nesse caso pelo fato dos valores não serem imutáveis, correto? Sim, sim. Aí, por Tá. exemplo, aqui nesse caso, mas por exemplo, você pode falar, mas e se eu quiser que A recebe 10? Né? Vai acontecer normalmente. Embora ele recebeu 1,
Mas aqui eu consigo alterar. Por quê? Porque não é isso aqui que é uma tupla. Não são as variáveis, são os valores. Entendi. Entendeu? Não são Uhum. as variáveis que são uma tupla. E sim, os valores estão contidos numa tupla. Tanto que se eu rodar aqui, ó, olha lá, ó, imprimiu o valor 10 para a variável A. Ela foi atribuído o valor 1, mas depois eu consigo alterar. Por quê? O A não é uma tupla? Não, não é uma tupla. O A é uma variável. O que é uma tupla são os valores. Entendi. E aí só me resta uma dúvida nesse caso. Então, por que que a gente chama os valores de tupla? O que caracteriza um valor tupla? Só a sequência nesse caso? Porque uma lista, É, no caso tupla, é uma lista imutável, né? a lista é um conjunto de valores mutáveis. Uma lista eu consigo mudar o valor dela. Agora, a tupla eu não consigo mudar. A, Certo, aí eu tu, consigo. a tupla é imutável. A tupla, mas aí vamos supor, se eu colocar o valor. Tô tentando lembrar da aula passada, tá? Não sei se foi isso que você Tá, fez, mas se eu colocar o tá. valor assim, ó, tupla recebe parênteses, né? 1,2,3. Eu falo que a variável tupla em si, ela é imutável. Sim, Nesse caso, ela é imutável porque eu atribuí esses três valores a ela, ela se torna uma variável ali imutável. isso. Ó, foi bom você falar. Essa linha aqui, que igual você falou, eu não sei qual linha é, né? Mas essa linha aqui é diferente dessa linha aqui, tá? Isso aqui é uma variável chamada tupla, tá? Que contém uma sequência. Aqui a variável tupla contém uma sequência e ela é imutável. Se eu tentar aqui falar que tupla na posição 0 agora vai receber o valor 100, isso aqui vai dar um erro. Olha lá. Porque a tupla não suporta atribuição de um item. Agora, isso aqui é diferente disso aqui. Tá? Sim, aí as variáveis não vão ser caracterizadas como tupla. Aí a dúvida que eu tinha perguntado é: a gente está chamando o valor de tupla pela característica de ser uma sequência? É por esse motivo que a gente Isso. está chamando? A gente tá chamando aqui os valores, né? Os valores, não as variáveis, mas os valores. A gente está chamando aqui é uma tupla pelo fato de ser uma sequência, né, de números, Entendi, agora ficou claro. Entendi. tá? Deixa eu voltar aqui. Tá. Então, isso que eu quero deixar bem claro para vocês, tá? Tá conseguindo atribuir cada valor aqui para sua variável uma sequência onde essa parte dos valores é uma tupla, mas não tem abre e fecha parênteses, professor, porque está implícito, tá? Prova disso, ó, criamos uma lista, tá? Ó, uma lista, abre e fecha colchetes. Dentro da lista a gente tem tuplas, né? E essas tuplas a gente consegue manipular. Dentro de um for, eu posso pegar, né? Acho que tem um Professor, microfone aberto aí. eu Alô? gostaria de fazer uma pergunta. Está me Pode ouvindo? falar. Tô te ouvindo. A tupla ela é caracterizada não só pelo fato de ser uma lista, mas também por ela ser composta de pares de dados? Não, não. Imagina o seguinte. Aqui, nesse caso, a gente está como se fosse uma matriz. Ao invés de um vetor, imagina que a gente tem uma matriz, né? Uma matriz de duas linhas e três colunas. Então imagine a seguinte situação aqui, ó. Beleza, eu consigo visualizar isso. Ah, consegue? Então perfeito. Então, ó, Consigo visualizar. um e 2, depois tem 3 e 4 e depois 5 e 6. Tá? Então é uma lista de tuplas.
Poderia ser uma lista de listas também, tá? Aí, de novo, a gente visualiza como uma matriz. Tá? Também é possível. E isso aqui vai funcionar também. Ó. Olha lá. Tá? Então eu poderia fazer uma lista de listas ou uma lista de tuplas. A diferença é que se for uma lista de tuplas, eu não consigo alterar esses valores. Tá? Eu estou colocando aqui uma lista de tuplas só para vocês verem, né, que é possível criar uma matriz tanto de tuplas quanto de listas. Ok? Ok, beleza. Beleza. Eu só me equivoquei com a coisa. Não, fica tranquilo. Qualquer dúvida, pessoal, por favor, podem perguntar, tá? Não se acanhem, não, se qualquer dúvida, a gente está aqui para isso. Professor, Pode falar. só uma coisa. Você sabe me dizer em qual exemplo seria mais, tipo, vantajoso fazer uma lista onde você não altera os valores? Tipo, na vida real, assim. Porque eu não consigo entender na prática qual que seria a diferença da lista. Então, a diferença, por exemplo, na prática, um contexto bem específico assim, eu não consigo te dizer agora, tá? Assim. Mas, por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação: você está recuperando, você vai criar uma tela no seu sistema, né, no seu software, onde você vai listar os produtos. Apenas listar. Você não vai editar, você não vai inserir, você não vai fazer nada. Então, quer dizer, o que você recuperar, já que não tem alteração, você pode colocar dentro de uma tupla. Ok. Ok? Porque você não vai fazer nenhuma operação, nenhuma manipulação. Então você pode... mas eu posso colocar em lista? Pode também. Só tem que tomar um pouco de cuidado, porque ali o Python permite você alterar a lista. Mas ele não permite você alterar tupla. Então se você... Entendeu? Então vamos supor... se algum estagiário foi lá, pegou o teu código, né, ele vai tentar mudar essa situação de você listar os produtos e aí ele não consegue. Por quê? Porque você bloqueou. Em que sentido? Colocando entre tupla. Entendi. Tá? Então você recuperou, fez um select lá no banco de dados e aí você trouxe, né, vários produtos e cada produto tem uma sequência de informações e aí você não quer que isso seja alterado. Aí alguém foi lá e pegou teu código, né? Foi um estagiário, um programador novo que entrou na empresa, ele está tentando mexer no seu código, mas você, de certa forma, programaticamente, né, através de programação, você colocou entre tupla e ele não consegue fazer isso. Entendeu? Sim. Tá jóia. Pode A minha falar. internet deu uma travada, mas eu acho que você conseguiu me escutar. Eu falei que eu entendi, sim. Obrigada. Legal. Mais alguma dúvida, pessoal? Nenhuma? Então, aqui, o que eu estou tendo, né? Eu acho que eu vou até tirar o nome aqui, talvez todo mundo conhece matriz, né? E aí eu vou colocar aqui, ó, como nome matriz, e aí talvez pode ficar mais fácil, né? E aí, ó, como eu disse para vocês, matriz, no caso, nada mais é do que uma lista de listas, ou tuplas de tuplas, né? Ou lista de tuplas, ou tuplas de lista. Dá para fazer uma combinação do jeito que você quiser, tá? Mas o importante vocês saberem aqui, ó, que é possível você atribuir já no for, né? Eu pegar um elemento, tá? E esse elemento é uma sublista, vamos dizer assim, né? E aí, nesse caso aqui, a minha sublista, eu já atribuo para cada, né, os elementos dessa sublista, cada um para uma variável. Aí vocês podem me perguntar, mas professor, imagine a seguinte situação. Eu tenho aqui uma matriz com os elementos 1, 2, 3, 4
E se eu falar que é 5, 6 e 7? Ok, vai dar certo aqui, no primeiro elemento, né? O I vai receber 1, o J vai receber 2, ok? Aí vai o 3 e 4, o I vai receber 3 e o J vai receber 4. E aqui, vai dar certo? Não vai dar certo, tá, pessoal? Pode ver que deu o erro aqui, ó. E, né, muitos valores estão sendo, como que eu posso dizer, desempacotados, né? Unpack, tá? O que é o desempacotar? É ele tirar da tupla e fazer atribuição. O que é o desempacotar? É exatamente isso aqui, ó. Eu estou desempacotando a tupla, pegando cada elemento e atribuindo em suas variáveis. Então isso aqui, né, é o que ele chama ali de unpack. O desempacotar. Ok? A mesma coisa, isso aqui daria erro, ó. Se eu fizesse A, B e C e D, recebessem 1 e 2. Isso aqui vai dar errado, tá? Vou voltar aqui ao que era, só para vocês verem que não vai nem chegar aqui, né? Porque já vai dar erro exatamente nessa linha aqui, então ele vai falar a mesma coisa lá, ó. O número de valores, né, não foi o bastante para desempacotar, tá? Por quê? Porque tem mais variáveis do que elementos nessa tupla escondida aqui, tá? Pode ver que já dá erro, né? E o contrário, imagina que eu tenho apenas A, B e os valores 3 e 4. Aí também vai dar problema nesse processo de unpack, né? De desempacotamento, tá? Olha lá, a mesma coisa. São muitos valores para desempacotar. Ok? Então eu vou até deixar comentado aqui, mas só para vocês saberem também que isso aqui dá um erro. Tá? Então, o número de variáveis tem que ser exatamente o mesmo, o número de elementos da minha tupla escondida. Pessoal, dúvidas? Vou falar a mesma frase que eu falo para os meus alunos, né? Quem é meu aluno aqui já ouviu falando essa frase, né? Eu pergunto, né? Se tem dúvidas, falem agora ou calem-se para sempre. Nenhuma? Acho que alguém escreveu aqui, deixa eu ver, né? Ouvi o barulhinho. A Rafaela deu risada. Não? Então vamos lá. Uma outra coisa, né? Agora mais um complemento aqui. Acho que agora se eu rodar aqui dá tudo certo. Beleza. Eu vou até colocar aqui um outro código, né? Que é só mais um complemento, tá? Que eu acabei não falando na última aula, lembrei depois, tá? Eu vou criar aqui um dicionário, aqui ó, uma variável chamada dd, e eu vou criar um dicionário aqui, ó, bem simples, aonde a chave vai ser letra, tá? E o valor vai ser letra também, né? Então A corresponde a maiúsculo, a chave B minúsculo corresponde ao B maiúsculo, só exemplo mesmo, tá, pessoal? Porque só para diferenciar. Eu havia dito para vocês que para eu acessar um elemento, né, dentro do meu dicionário, lembra que dicionário, a gente voltando na aula anterior, tá? Dicionário ele está, um valor está associado a uma chave, tá? Existe aquela associação entre chave e valor, tá? Tá exatamente aqui, ó, chave, valor. Uma maneira de eu acessar um valor, a maneira de eu acessar o valor é apenas pela chave. Então se eu vier aqui, ó, eu vou printar dessa variável, eu quero pegar a chave A minúsculo, né? Ele vai me mostrar
quem que é o valor da chave A minúsculo? É o A maiúsculo, tá? Então se eu pedir para rodar aqui, ó, exatamente. O que eu queria complementar para vocês é o seguinte. Aqui eu estou usando o método get, né? Então, utilizando o método get para obter um valor a partir da chave, certo? Depois eu vou corrigir tudo isso aqui, tá, pessoal? Vocês podem ver que o meu teclado está excelente, né? E uma outra forma, né, de eu também acessar, tá, um valor através da chave, só que eu não preciso digitar o get. É uma forma mais simples, tá? Ao invés de eu colocar ponto .get, eu só faço o seguinte, ó. Eu venho aqui, print, dd, abre e fecha colchete, e eu coloco, opa, esses pop-ups aqui, e eu coloco o valor da chave. Então, ó, perceba que é a mesma coisa, só que de uma forma simplificada, tá? Não coloco lá o ponto .get, abre e fecha parênteses, tá? Eu só coloco da mesma forma que é lista, né? Que é lista, que é tupla, tá? Lembra que set eu não consigo acessar, tá? Mas é uma maneira mais fácil, ok? Então é só um complemento para vocês. Depois por que eu estou falando, né? Porque às vezes vocês podem estudar aí pela internet e encontrar essa segunda maneira aqui, ó. E aí vocês vão falar, mas o professor não falou nada, né? Então já estou complementando aqui só para ficar mais fácil. Certo, pessoal? Então, hoje, né? Hoje a gente falou sobre esses tópicos aqui, tá? Deixa eu aqui. Esse cara eu vou apagar. Eu vou colocar um texto e eu vou falar de um assunto, né, que talvez pode se estender para outra aula, tá, pessoal? Mas como a gente tá tranquilo, né? A gente não tem mais aquela correria, né? Então fica mais fácil, tá? Bom, o que eu ia falar hoje, né? Sobre tratamento de exceção, pessoal. O que é essa parte de tratamento de exceção? Eu vou colocar aqui um código de como, vamos dizer, isso é um recurso que as linguagens estão tendo, né? As linguagens mais novas, né? Elas estão implementando essa parte de tratamento de exceções, ou também chamado de tratamento de erros, né? É o que eu falo para os meus alunos. Você, quando vai desenvolver um software, você não tem que preocupar apenas com que as funcionalidades executem perfeitamente. Você tem que também programar para possíveis erros, tá? Então vocês têm que, quando for desenvolver um software, né, principalmente se esse software vai ser utilizado em empresas, né, com usuários, né, conhecedores ou não de informática, vocês têm que preocupar com duas situações. O software funcionando perfeitamente, coisa que é impossível, né, mas com o máximo aí de perfeição, tá? Com o máximo aí com o mínimo de erros, vamos dizer assim, tá? Aliás, funcionando perfeitamente, mas com o mínimo de erro, tá? Então, erro é uma coisa que a gente tem que trabalhar também quando estamos desenvolvendo um software, tá? E quais são os erros que acontecem, né, durante a programação, o desenvolvimento de um software? Existem os erros que acontecem durante a programação, que geralmente é problema de sintaxe, tá? Por exemplo, a gente vai criar um problema, né? Um código mais ou menos o seguinte: x recebe 10, y recebe 50, se
x maior do que y, print x é maior do que y. Um exemplo bem bobo, né? Vou colocar aqui, ó. Não é para executar, né? Mas enfim, já viram que deu erro, né? Eu vou chamar aqui de exemplo 1, tá? E perceba o seguinte, ó, ele deu um erro, né? Esse erro foi gerado pelo programador, tá? E perceba o seguinte, olha lá, ele tem um erro de sintaxe, tá? Outra coisa que eu falo muito para os meus alunos, tá, pessoal? Leiam o erro, tá? Porque o que eles costumam fazer? Eles tentam executar e dá erro. Professor, vem aqui. Aí você chega lá, é um ponto e vírgula, ou faltou uma chave, né? É uma coisa bem boba. Só que, por exemplo, eles não leem, eles não têm o hábito de ler o erro que está acontecendo. E numa empresa, você também não vai ficar toda hora, né, chamando o colega do lado, o que está acontecendo? Por que o meu software não funciona? Vai chegar um momento que ele vai falar assim para você, ó, lê o erro, tá? Então, é uma boa prática, tá, pessoal? O programador lê os erros que acontecem no seu software, tá? E aqui ele fala o seguinte, né, ó, tá faltando 2 pontos, né? Bem fácil aqui. Ele fala, ó, tá faltando 2 pontos, que ele fala aqui na linha 4, né? Que a gente já sempre viu, né? É que a estrutura if, ela, ao final da condição, ela tem o 2 pontos, tá? Mas aqui eu omiti exatamente para gerar o erro, né? E aí executando, ó, pode ver que foi lançado, né? Foi exibido um erro. Então, uma maneira, né, da gente ter erros no nosso software é a partir do programador. O próprio programador, né, de certa forma ali, ele esquece de alguma coisa, né? Um outro exemplo, vou até colocar aqui de exemplo 2 agora. Comentar aqui, exemplo 2, é eu fazer o seguinte. Por exemplo, soma recebe 5 mais x, aliás, vamos colocar mais t. Nossa, acabou importando coisa aqui que nem... ele faz automaticamente. Caramba, hein? Vamos ver se ele não pega da outra. E aí eu vou printar soma. O que vai acontecer aqui? Vai dar um erro também. O que? Perceba que, ó, esse é syntax error, que é erro de sintaxe, né? Tá esperando 2 pontos na linha. Aqui ele já me deu um outro nome, tá? Chamado de erro de nome. E aí tá lá o seguinte, ó. O nome x que eu estou usando aqui, ó, ele não foi definido, tá? Eu estou usando uma variável chamada x, mas em nenhum momento eu defini essa variável. Percebe? Que é erro do quê? De programação, né? Eu posso ter esquecido na hora de eu desenvolver aqui o meu programa, eu esqueci de declarar a variável, de criar essa variável, de defini-la, né? Então, perceba que é um erro de programador, vamos dizer assim. Ok? E existe, né, um outro tipo de erro, que é o que a gente chama aqui de exceções. Exceções. E o que são as exceções? São erros em tempo... Opa, meu M aqui. Em tempo de execução. Nossa, mas o que é isso, professor? O que é erro em tempo de execução? Um erro em tempo de execução é o seguinte: quando eu iniciei o meu programa, tá? Eu já iniciei o meu programa, ele não tem nenhum erro de sintaxe, né? Mas eu já iniciei o meu programa e durante a execução do programa, por problema de usuário, por problema, sei lá, né?
pode ser N fatores, até mesmo de internet, tá? Acontece durante a execução do programa e ele para. Então isso é uma exceção, é um problema em tempo de execução do programa, tá? Vamos... Ah, professor, mas então me dá um exemplo disso. Vou colocar aqui, ó, exemplo 1 sobre exceção. Imagina que o professor vai lá e fala o seguinte, ó, faça um programa que calcule a divisão de 2 números. O professor passou essa tarefa lá para vocês, né? Aí você já logo imagina o seguinte. Eu vou criar aqui uma variável, vou chamar ela de dividendo. Ela vai receber um int do input, aonde eu vou falar digite o dividendo. Aí depois tem o divisor, mesma coisa, int input digite o divisor. Aí o que você vai fazer? Resultado recebe o dividendo dividido pelo divisor. E aí o que você vai fazer? Print a variável resultado. Certo? O que a gente faz, né? Primeira coisa, vamos testar. Então, digite o dividendo. 10. Dou um Enter, digite o divisor. 2. Dou um Enter, 5. Ok, perfeito, legal. Funcionou o programa? Funcionou. Deu alguma exceção? Não. Agora vamos imaginar a seguinte situação. Vem lá o Zezinho e fala o seguinte. Digite o dividendo, 55. Digite o divisor, 0. Todo mundo sabe que na matemática, né, na divisão, não existe divisor por 0. E aí, na hora que eu apertar Enter aqui, ó, tcharam, ele já deu um outro erro, ó. Error 0 division, divisão por 0. Não existe, né, divisão por 0. Então vocês percebam que, né, na primeira vez que eu executei, coloquei os valores corretamente, tudo funcionou. Só que, né, quando eu coloco o divisor sendo 0, né, ele lança um erro. Ok? Então, isso é uma exceção. Tá? Isso é uma exceção. É quando acontece algum problema com o meu programa durante a sua execução. Tá? Você viu que ele estava executando aqui, na hora que ele viu que o divisor é 0, ele já deu erro exatamente nessa linha aqui, ó, que eu não sei qual linha que é, acho que é a linha 8, tá? E ele já para todo o programa, tá? Ele encerra o programa. Se eu tiver, por exemplo, essa linha print aqui, ela já não é nem executada. E se eu tivesse outras linhas de código aqui embaixo, né? Se eu tivesse mais coisas aqui embaixo, para o programa, né? Porque aconteceu um erro. E quando acontece um erro em um programa, para. Ok? Dúvidas até aqui, pessoal? Nenhuma? E aí que a gente, né, fala sobre tratamento de exceção. O que seria o tratamento de exceção, pessoal? O tratamento de exceção é o seguinte, quando eu falei para vocês que deu erro nessa linha, o programa parou, né? O programa parou. Por mais que eu tivesse mais linhas aqui para baixo, né? Para baixo dessa linha do cálculo, elas não seriam executadas, tá? O tratamento de exceção, ele serve exatamente para isso, para eu continuar
né? Eu continuar o programa, não ter que parar, que brecar, né, a execução e começar o programa novamente. Eu consigo continuar, né? Eu ainda continuo executando o programa mesmo com essa situação, tá? Então, o tratamento de exceção permite com que o programa continue executando mesmo numa situação de exceção, tá? Só para vocês aqui uma outra situação, né? Tava olhando aqui o código e aí me veio uma outra situação de exceção na cabeça, né? Quando eu digitei aqui 10 e 5, vocês viram que funcionou. Olha lá, mostrou o valor 2. Imagine se eu executasse aqui, ó, coloco 10 e sem querer eu aperto A aqui. E aí? Apertei o A, vai tentar converter o A para inteiro e o que vai acontecer? Né? Se eu clicar aqui, ó, vai me dar outro erro, né? Agora não é mais de divisão por zero, ó. É erro de valor, né? O que ele está dizendo aqui, ó? Que é inválido o literal, né? O valor literal A para conversão de inteiro na base 10, né? Não consegue converter um valor numérico, aliás, um valor alfanumérico para inteiro, ok? Então, esse programa aqui ele tem duas situações que pode causar erro. É o divisão por zero e também digitar valores alfanuméricos aonde eu estou convertendo eles, né, para serem numéricos, ok? E aí como que eu faço isso, professor? Como que eu trato as exceções do meu programa? Não sei se aqui todos já ouviram falar, né? Quem aí já programou em Java já sabe do que eu vou falar, que é o try catch finally. Nossa, professor, mas o que é isso, né? Try de tentar, né? Try, tenta. Catch, pegar, tá? Finally, finalmente, né? Tá? Então, a princípio, façam essa tradução, ok? Que eu vou mostrar para vocês. E o try, catch, finally, ele é uma estrutura, assim como o if, assim como o for, assim como o while, né? O match case, o try, catch também é uma estrutura. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, ó, vou pegar o mesmo exemplo aqui, eu vou deixar do jeito que tá. Aqui eu vou deixar com erro e aqui eu vou pegar o mesmo exemplo e vou tratar o erro. Tá lá, ó, exemplo 2. Com tratamento de exceção. Só voltando aqui, né? Aqui é onde não tem tratamento, só para exemplificar, ó. Vou dar um print aqui, ó. Finalizando o programa. Só para vocês verem quando acontece esse tipo de situação, né? Olha lá, vou colocar, se eu colocar 10 e 5, tá lá, mostra o valor, né? E mostra finalizando o programa. Agora, se eu vier aqui e causar um erro, né? Vou colocar R. Olha lá, ó, pode ver que ele já nem pede, né? Ele nem vai para essa segunda linha aqui, ó. Se ele não vai nem para a segunda linha, muito menos ele vai para o finalizando o programa. Pode ver que não aparece, olha lá, ó, o finalizando o programa e muito menos esse input aqui, tá? Agora, com tratamento de exceção, o que eu faço? Coloco o seguinte, ó, try, aliás, não tem dois pontos, né? Então, o que ele está fazendo? Tenta, né? Tenta executar o programa. Caso aconteça alguma coisa, caso tenha uma exceção, né? Eu faço o seguinte,
print deu erro em algum momento. Tá? Então, ó, perceba o seguinte. Agora eu vou colocar aqui, ó, um print lá embaixo, finalizando o programa. Na hora que eu executar, se eu colocar lá, ó, 10 e 5, vai mostrar o valor 2, finalizando o programa, certo? Agora vamos ver se desce algum BO, né? Então, sei lá, de 45 e vou colocar o valor 0. O que vai acontecer? Ele vai tentar executar essa conta aqui, só que ele vai ver que vai lançar uma exceção, vai lançar um erro. Quando lançar o erro, o que acontece? Para o fluxo, né? Lançou uma exceção e vem exatamente para esse bloco aqui, ó, except. Então ele sai daqui, não executa essa linha, vem aqui para o meu except, tá? E aí o meu except, ele fala o seguinte, é para printar que deu erro em algum momento. E aí, ao final, finalizando o programa. Então só para vocês verem, ó, na hora que eu clicar no Enter aqui, olha lá, ó, deu erro, né? Exatamente nessa linha aqui, ó, deu erro, tá? E aí veio para o meu except, tá? Mostrou, o meu except nada mais é do que um print e depois saiu da estrutura try except e mostrou finalizando o programa, tá? Então existe, né, os tratamentos de exceção. Pode ver que o meu programa continuou sendo executado normalmente, mesmo dando erro nessa linha, ele foi lá e executou até o final, tá? Então, o que é o try? Tenta fazer isso aqui. Se der algum problema, você mostra o erro e continua executando em cima desse erro. Aí você trata o erro, né? O que não pode fazer, tá, pessoal? Na exceção, você não exibir exatamente nada. Você colocar aqui, por exemplo, um PES, tá? O que é o PES? Vai passar, né? E aí, ó, executou o programa, vamos lá, 10, 0, olha lá. Ele mostrou o erro? Nem mostrou o erro. Ele não mostrou o resultado. Mas que erro que deu? Isso é uma situação que jamais pode acontecer dentro de uma programação, pessoal. Eu falo isso porque eu já vi, né, numa prova de vaga de emprego, tá? A pessoa não colocar nada aqui na exceção. E aí, como você não sabe nada, né? Como você não coloca que o seu software deu algum erro, o mínimo que você deve fazer é colocar um print aqui e falar, ó, deu algum erro. O mínimo, né? Porque depois você vai caçar esse erro, que jeito? Aonde? Né? Então, pessoal, nunca se esqueçam de colocar aqui, ó, alguma mensagem ou alguma, sei lá, né? Mostra um pop-up, coloca uma frase no log do sistema, alguma coisa vocês têm que fazer. Só não me deixam isso em branco, tá? Acho que alguém mandou alguma mensagem, foi aqui. O Luiz, pode perguntar, Luiz. Professor, eu não sei se a pergunta é pertinente, tá? Porque eu sei, Não, eu sou bem opa. iniciante na programação, mas é o seguinte. Eu não sei qual biblioteca que o senhor está usando, mas vamos pensar que o senhor está usando a biblioteca, o professor está usando a biblioteca números inteiros, ok? Tá. E faz o cálculo aí. Aí vamos para os números e muda a biblioteca e assim, e faz a conta de número inteiro.
Tá, Quando eu digo número inteiro, número redondo. Eu estou tá. querendo dizer número redondo. Aí depois eu pus números naturais, aí já vem com vírgula e afins. Se você está programando e usando uma biblioteca errada e coloca esse try, quando ele coloca o except, o programa ele consegue puxar de outra biblioteca para executar? Não. Tipo, eu não sei se é pertinente, mas entendeu? Tipo, Não, tentou sim, sim. fazer, tá na Entendi. biblioteca errada, ele vai dar erro, mas ele não vai para outra biblioteca considerar. Entendi o que você quis dizer. O que você pode fazer é, dentro do try, você verificar, né, alguma situação ou na mensagem aqui, né, você passar mais informações para que não haja esse tipo de erro, tá? Mas vamos supor, se deu algum problema aqui na divisão por zero, né, você pode tratar na exceção, tá? Você pode fazer, por exemplo, aqui dentro da exceção, isso aqui é uma gambiarra, mas é possível fazer, né? Por exemplo, se deu erro aqui, você fala assim, ó, é, divisor, faço um int e aqui input, por exemplo, digite novamente o divisor. Tá? Você pode fazer isso. Só que se ele digitar zero novamente, né? Aí você perdeu a possibilidade, tá? Mas o correto é você fazer toda a verificação aqui no bloco try para que não ocorra uma exceção, Tá ótimo. tá? Beleza. A ferramenta não troca sozinha, Aham. tá? Isso é bem importante deixar claro. A ferramenta não vai trocar sozinha, Certo. ok? Beleza, obrigado. Nada. Professor, Pode falar. eu ia perguntar uma coisa que tem a ver com o que você acabou de escrever. Tem como no accept eu colocar ele para ele voltar do começo? Tipo, se der alguma coisa errada, ele voltar para a pessoa digitar de novo? Tem como. Tem como você fazer isso, né? Mas o importante aqui é para deixar claro que durante essa execução aqui houve um problema. Ah, sim. Só que vamos supor, ó, o que eu posso fazer é o seguinte. Vou colocar aqui uma variável chamada correto, tá? Como se fossem os valores corretos. E os valores estão corretos, vou deixar aqui como falso. E aí eu faço o seguinte: enquanto não estiver correto, não é exclamação, né? A palavra not. Eu vou fazendo. Aliás, melhor fazer. Colocar o while aqui. E dentro do while eu vou fazendo o tratamento. Então, ó. Só para deixar mais ou menos aqui, ó. E aqui embaixo, na hora que ele mostrar o resultado, o meu correto, ele vira true, tá? Então, ó, só para a gente ver aqui. Se eu for executar, tá lá. Digitei 10. Depois eu digitei 0. Olha lá, deu algum erro. Então, digita novamente. Digitei R. Vai dar algum, olha lá, deu algum erro. Digite o dividendo novamente. Então, quer dizer, Entendi. tá? Só vai dar certo quando eu digitar valores, né? Por exemplo, 6 e depois 3. Aí o que aconteceu? Eu troquei, né, a chave aqui, né? Agora ficou true, not true é false, para de executar e finaliza o programa, tá? Então perceba que dentro do meu try, dentro do meu while aqui, eu estou tentando fazer a divisão de forma correta. Ah, entendi. Então aí precisaria do while. Não daria para fazer, tipo, dentro do accept. Eu achei que dava. Não. Para ele ficar repetitivo, não.
O Entendi. repetitivo você vai ter que. Lembra? Repetição. Aham, sim, sim. E aí tem que ter um bloco de repetição. Beleza. Beleza, valeu. Beleza? Tá bom? Bom, então só voltando aqui, se eu tirar o while, ele vai ficar uma execução simples, né? Única, vamos dizer assim, né? E aí ele vai ser executado apenas uma vez, tá? Então deixa eu só voltar aqui ao que era antes. Tá. Então esse, vou tirar aqui o meu correto aqui. Então só para vocês verem, né, que com o tratamento de exceção, o meu código, né, ele executa até o final, tá? Ou até uma certa situação, igual vocês viram anteriormente, né? Enquanto a pessoa não digitou os valores corretos, vamos dizer assim, né? Não tendo divisão por zero e nem colocar um valor alfanumérico alfabético num valor numérico, vocês podem ver que ele fica perguntando dividendo e divisor, tá? Bom, aí vocês vão falar, mas professor, o senhor falou o bloco try, bloco catch e o bloco finally. Então, vou recapitular e já falar sobre o finally. O try, ele tenta executar essas 4 linhas. Se der algum erro, né, em algum momento nessas linhas, ele para a execução e vai para o except, tá? Então ele não executa o que tem abaixo da linha onde aconteceu, ocorreu a exceção, tá? Ele não executa, ok? Ele mostra, né? Ele executa o que tem no except e o finally ele executa independente do que acontecer. Se o try executar completo, ele vai lá e mostra, né, o finally. Se der um problema no try e executar o except, ele também mostra o finally. Então esse bloco aqui, ó, a gente coloca no finally, certo? Porque independente de dando tudo certo ou acontecendo algum erro, eu coloco lá, ó, finalizando o programa. Tá? Então só para a gente executar aqui, ó. Ó, se tudo aconteceu corretamente, 10, valor 5, né? Vai dar resultado 2. Olha lá, valor 2. Printou a partir dessa linha o valor 2. Não deu exceção, então não mostrou aqui. E o final foi executado de qualquer jeito, finalizando o programa. Se eu executar novamente, colocar aqui, ó, o valor 50 e o valor 0, tá? A gente sabe que vai dar um erro aqui exatamente nessa linha, né? O que vai acontecer? Ele não vai continuar desta linha para baixo, ele vai para a exceção, vai mostrar lá, ó, deu algum erro e depois o final, tá? Então, só mostrando aqui, ó lá, ó, deu algum erro e depois foi para o final. Tá? Então o finally, ele é independente de ter acontecido tudo corretamente ou deu algum problema, o finally é sempre executado, tá? Ah, mas professor, e se eu quiser tirar ele? Pode, sem problema nenhum, tá? Se você não quiser utilizar o finally, sem problema, né? Pode ver que também acontece, né? Tudo ocorre da mesma maneira, tá? Vi que em algumas linguagens, tá? Parece que estão tentando tirar o finally, né? Porque exatamente ele não faz muito sentido, né? Se é um bloco que vai ser executado de qualquer maneira, então coloca embaixo da estrutura try except, né? Então não faz muito sentido, mas enfim, né? Tá lá, quem quiser utilizar. Professor, e se eu tirar o bloco except, funciona? Não funciona, tá? Se eu vier aqui e só fizer isso aqui, ó, ele vai falar que a minha estrutura try tá faltando, olha lá, ó, um except ou finally, tá? Da mesma forma, vou voltar aqui ao que era, né? E só o except? Não faz nenhum sentido, né?
Eu só já vai dar erro, né? Lógico que não, né? Então quer dizer, o try, olha lá, pode ver que deu erro de sintaxe, né? O try não funciona sozinho e sem o except, tá? Mas o try except funciona sem o finally, tá? Vocês viram aqui que se eu executar lá, ó, sem problema nenhum, funciona. Vou colocar a letra S aqui só para dar erro, né? Olha lá. Mas o except ele não é obrigatório. Mas que combinação, né? Eu posso ter apenas try finally. Tá? Eu posso ter apenas try finally. 10 e valor 0. Olha lá. Ele mostrou finalizando o programa, tá? Mas ele mostrou o erro também, ó, que deu uma divisão por 0. Só não tratamos, né? Ele pegou o erro ele pegou aqui, ó, o erro que o Python mostra. Mas e se eu quisesse tratar? Eu poderia tratar da seguinte maneira, ó, except, colocando um meu print, né? Divisão por 0, né? Pode ver que eu estou dando tratamento. Aqui o tratamento do Python é ele exibir esse erro. Mas eu não quero exibir esse erro. Eu quero exibir esse erro aqui, ó. Opa! Essa mensagem. Não quero exibir essa, né? Então tá lá, ó. Vai dar erro, ó. Vou colocar a mesma coisa. Olha lá, só que agora sou eu que estou tratando, né? Eu, programador, estou tratando esse erro. Ok, pessoal? Dúvidas? Nenhuma? Falta 15 minutos. Bom, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Aí vocês vão falar, mas professor, a gente viu value error, né? Syntax error, name error. Quantos erros tem, né? Vou mostrar aqui para vocês. Vou criar aqui uma variável e de erro, tá? E aí ele tem uma funçãozinha chamada locals. E dentro dessa variável locals é se eu não me engano, deixa eu até executar só para ver que print e aqui ele tem um cara. Ixi, aonde eu vou achar ele aqui agora, hein? Olha o tanto de variável local que tem, né? Vou fazer o seguinte, deixa eu ver, eu acho que ela chama built-ins. Built-ins. Isso. E aí eu vou dar um dir nessa variável. Pode ver, ó. Olha os vários erros que tem, né? Pode ver que, ó, tá uma lista aqui, né? Ó, pode ver que é uma lista de strings, ó, com os nomes em cada posição dos erros, tá? Então eu vou até pedir para fazer o seguinte, ó. Já que o dir retorna, né, uma lista, eu vou fazer um for onde tem a variável erro em dir de E. Tá? Oh, caramba. Print erro. Só para não ficar naquela lista, né? Vou pedir para mostrar um embaixo do outro. Mostrou coisas até a mais aqui. Mas, bom, chegou aonde eu queria. Olha o tanto de erros que existe no Python, tá? Então, olha lá, tem o arithmetic error, né, que é algum erro aritmético, atributo, conexão,
Pode ser conexão com banco de dados, conexão entre máquinas, né? Algum problema lá que acontece durante a execução. Imagina que você criou um software em Python de um chat, né? De um bate-papo. Tá? E aí existe um servidor. E aí você está tentando conectar com esse servidor, né? E por algum motivo esse servidor está fora do ar e aí você não consegue conectar. Então é um erro que acontece durante a execução do seu chat, né? E aí, ó, dá lá que houve algum problema de conexão. Erro de final de arquivo, né? É end of file, né? EOF aqui, ó, é de end of file, final de arquivo. Ou o arquivo, né? O erro de existência de arquivo, ou erro de arquivo não encontrado, erro de importação de biblioteca. Então pode ver que tem um monte, ó, o name error que a gente viu ali em cima, tá? Então pode ver que tem diversos tipos de erros, tá? E aí a gente pode, de certa forma, melhorar esse cara aqui, tá? A gente pode melhorar esse cara aqui. Em que sentido? Vou executar aqui para vocês, só para vocês verem. Estão vendo, ó, que eu estou fazendo um try catch, tá? Se der erro na divisão por zero, olha lá, ele vai mostrar aqui divisão por zero. Agora imagine a seguinte situação. Eu venho aqui, ó, digito 7, tá? E digito E. O que ele vai mostrar para mim? O problema é divisão por zero? Não, né? Concordam com isso aqui? O problema aqui é outro, não é? Então, o que eu posso fazer? Parece que eu coloquei uma mensagem meio que genérica para qualquer erro que pode acontecer. Isso é estranho, né? Agora imagina um outro programador vai lá, pega o seu programa, né? Ele vai executar, ele está testando lá, colocou 10, depois ele colocou S e tá falando assim, ó, divisão por zero. Não é, o problema não é divisão por zero. O problema é porque eu digitei a letra S. Eu não consigo dividir 10 pela letra S. Então eu coloquei aqui uma mensagem genérica, tá? Aí o meu except aqui, ó, ele está genérico, pessoal. O que eu posso fazer? Olhando aqui embaixo, ó, a gente pode falar o seguinte. Eu quero uma exceção, né, de certa forma aí, que ela seja específica. E cadê, hein? Agora... Ele tem o divisão por zero. Eu só não sei porque não mostrou aqui. Mas vamos lá. Ó. Se caso o erro que aconteceu... Professor, Oi. perdão, o divisão por zero estava ali embaixo. Tava? Tava. Ah, nossa. É que eu tava procurando por D, né? Mas é zero division. É confuso mesmo. Então, olha lá. Ó. Quando lançar uma exceção que for divisão por zero, aí mostra essa mensagem. Ok? E aí, agora sim, ó. Se eu for lá, 10 e 0, beleza, vai acontecer o que já estava acontecendo. Mas e se o erro, né, for, digitei 10, a letra S? O que acontece? Perceba que está mostrando o erro do Python, né? O Python que mostra esse texto aqui para mim. Então eu posso ter uma outra exceção. E aí eu falo o seguinte, se for exceção de value e error, aí vai mostrar não converte caracteres em números. Ok? E aí, ó, percebam, né? Então, quando der
a exceção de divisão por zero, vai mostrar esse texto. Quando der o erro de value error, vai mostrar essa mensagem. Tá? Então, olha lá, ó, vamos executar aqui 10 e a letra G, olha lá, ó, não converte caracteres em números. Se eu executar novamente, colocar 10 e 0, divisão por zero. Ok? Então, vocês viram agora que eu consigo, de certa forma, fazer um tratamento diferente de acordo com o possível erro que pode dar. Tá? Então, percebam aqui, ó, se for divisão por zero, eu coloco uma mensagem. Se for caractere em lugar de número, eu faço um outro tratamento. Tá? Lembra que estava apenas um e ele era geral, né? Tava dessa forma, né? Agora eu estou especificando o erro. Dúvidas, pessoal? Nenhuma? Então, tá bom. Então, isso é o tratamento de exceções no Python, tá? Try-catch finally tem em JavaScript, tem em Java, em Python. Na maioria das linguagens atuais tem essa parte de tratamento de exceção, tá, pessoal? Então, opa, coloquei aqui para... Deixa eu só executar certinho aqui para não ficar mostrando esse erro. Então, try-catch e finally tem na maioria das linguagens, ok? Eu vou colocar também aqui nesse notebook, eu vou colocar os erros, né, que a gente listou aqui embaixo, todos esses erros aqui, aliás, os principais dele, ó, tem memory error, né, caso dê um estouro de memória, né, e aí eu vou pegar os mais... Ó, erro de indentação, ó, caso a indentação esteja errado aqui, ó, ele lança um erro também, né? E aí erro de indentação já não é mais de execução, né? Porque indentação é quando você está programando, né? E aí eu vou descrever cada um dos erros, né? Para vocês estudarem, ok? Aqui eu só estou... colocar aqui um comentário exibindo os erros nativos, tá? O que é os nativos? É os built-ins, né? Built-ins aí, fazendo uma tradução, é meio que nativo, né? Quais são os erros nativos do Python que já vem implementado no Python, né? E aí a gente já viu esses aqui. Existe a possibilidade de criar o seu próprio erro, tá? Mas isso a gente vai deixar um pouco mais para frente, tá? Já é um assunto mais avançado em Python, e aí a gente deixa um pouco mais para frente. Por enquanto a gente usa apenas os que o próprio Python oferece, tá? Bom, por mim é isso, pessoal. Alguém, mais uma vez, alguém quer falar alguma coisa, quer dizer algo? Está com alguma dúvida? O professor, talvez nas próximas aulas aí, eu até te faça alguma pergunta a respeito desse tratamento de exceções, porque esse assunto aí só implementando para poder surgir dúvidas e ver se realmente aprendeu. Eu vou ter que buscar na internet alguns exercícios a respeito disso aí para colocar para implementar. Sim, só lembrando, tá? Eu sou obrigado a usar tratamento de exceção? Não. Dependendo do programa que você for fazer, você não precisa tratar exceção, né? Mas, por exemplo, se você quer, de certa forma,
imagine que o seu software, você criou lá um software aonde, claro, né, vai dar erro em algum momento, tá? E aí você quer manter um registro desses erros, o que está acontecendo, né? Aí sim você usa tratamento de exceção, tá? Agora, dependendo do problema que você for atacar, você não precisa usar, né? Então, não me importa se der erro, eu vou lá e fico depurando o código para ver se está ok. Tá bom, né? É uma forma aí de você programar, tá? Mas se você quer, e é muito utilizado, tá? Quando você vai desenvolver um sistema grande, sei lá, um controle de estoque, né? Geralmente os softwares eles não são 100% funcional, né? A gente vê até mesmo o Windows de vez em quando aí aparece tela de erro e ele fala, você quer reportar o erro? O que é o reportar o erro? Nada mais é que ele vai pegar essa parte aqui do print aqui, ó. Só que é lógico, né? A mensagem de erro dele é muito mais completa do que apenas um texto escrito divisão por zero. Ou um texto não converte caracteres em números. Mas ele nada mais é do que quando dá uma exceção no código, ele vai lá, pega uma mensagem super detalhada e envia lá para a Microsoft. Então a gente vê que nem o Windows é 100% funcional, tá? E ele tem esse seu tratamento de erros, né? Que é enviar uma mensagem de erro lá para a Microsoft para eles ir lá e ver se compensa na próxima atualização do Windows eles corrigirem esse erro, tá? Então, sou obrigado a usar? Não sou obrigado a usar tratamento de exceções, mas é uma boa prática, tá? Então aqui, ó, a gente já fez um exemplozinho bem simples, né, de tratamento de exceções. Ok? Mas é muito legal vocês estudarem, verem mais exemplos, aplicarem aí nos exercícios que vocês têm aí da faculdade, né, da escola aí de vocês, tá? E aí é lógico, vocês só vão entender quando vocês aplicarem, ok? Mais alguma dúvida? Alguém queria perguntar alguma coisa? Não? Nada? Bom, então vou fazer o seguinte, pessoal. Vou parar aqui a gravação,